Olá, meus queridos, saúde e paz. Esse mês nós estamos falando sobre o Deus de amor e de misericórdia. Esse é o nosso tema. Estamos vendo também sobre a reforma protestante e durante a semana estamos falando sobre os 5 pilares dessa reforma. E essa semana estamos falando sobre sola fide, somente a fé. E eu vou estar lendo o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem à luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus está falando de crer, né? Ele está falando na absoluta necessidade da fé para a salvação. Nessa passagem está claro, se alguém quiser ser salvo, precisa crer no nome do unigênito Filho de Deus. Não há outro modo de salvação. É preciso ter fé. A fé não é uma produção humana. A fé é um dom divino, é algo dado por Deus aos homens, aqueles que são eleitos, porque a fé é uma consequência da eleição. Aqueles que são escolhidos, que são eleitos, crerão, terão que crer. Isto está relatado lá em Atos, no capítulo 13, versículo 48. Crerão no Filho de Deus para que não pereçam, ou seja, para que o homem não morra pelo veneno que domina a sua vida, o pecado. O pecado, ele leva o homem a viver nessa condição miserável que ele se encontra. Mas a verdadeira fé, ela leva o homem a enxergar essa condição em que ele se encontra, né? E leva ele a enxergar o quanto ele precisa ser redimido desse pecado. Porque a verdadeira fé, ela nos humilha, ela nos leva ao pó, ela nos rebaixa. Porque ela nos dá a percepção do quanto somos indignos, pecadores, imerecedores da salvação, do presente da graça de Deus. A verdadeira fé, ela mostra, ela revela a podridão da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Ela nos revela o quanto somos orgulhosos,
com senso de superioridade, de mérito. Ela nos mostra que nós buscamos méritos para nós o tempo todo. Eu mereço, eu fiz. É por isso que Jesus, em sua conversa com Nicodemos, ele diz que é necessário que o homem nasça de novo para ver o reino de Deus. Ele mostra a condição de pecado que o homem se encontra e que se o homem não nascer de novo, ele não vai entrar no reino de Deus. Isso está lá em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. O homem é só um pecador que, se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Vai continuar morto e perdido. Mas quem tem somente a fé verdadeira, a fé em Cristo, recebe o veredito de inocentado, de justo, de justificado pela fé. A fé em Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Para haver uma fé verdadeira, precisa primeiro o homem ter desprezo por esse pecado, né? A certeza da condenação. O homem precisa ter essa consciência e assim será alcançado por essa verdadeira fé. Essa fé que nos leva à alegria, ao entendimento da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Só assim o homem vai ter um coração regenerado. Ele vai se arrepender dos seus pecados, vai ser lavado e vai ser alcançado, né? Por essa justiça de Cristo conquistado para ele na cruz do Calvário. Se você ainda não foi alcançado por essa fé, peça a Deus, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos.